Glória a Deus. Nós podemos glorificar o nome do Senhor. Amém? E hoje, o pastor Ronaldo chamou eu para pregar. E aí eu comecei a orar, falar com o Senhor. E é difícil. Porque muitas vezes a gente prepara algo, a gente tenta buscar o que Deus manda a gente falar, mas a gente fica lutando. Na terça-feira minha esposa perguntou para mim: você já está com a pregação pronta? O pastor me chama de manhã, ela já perguntou à noite, viu, pastor? Isso é de Deus. Aí eu falei: eu acho que eu vou pregar sobre fé, sobre o Espírito Santo. Vou orar aqui e falar com o Senhor. E por incrível que pareça, não foi nada disso que ele mandou falar, né? O tema da minha pregação hoje: andar com Deus. Como que tem tido a sua caminhada com Deus? Como tem sido a sua caminhada com Deus? Tem sido uma caminhada consecutiva na presença dEle? Ou você está distante da caminhada de Deus? Muitas vezes a gente está caminhando, acontece algo e a gente se afasta, né? A gente acaba voltando para trás. Como que está a sua caminhada com o Senhor? Você vai para o céu, tá? E já veio, ó, já vem aberta, tá? Ó, eu vi muito pastor, viu, Thiago, sofrendo para abrir, ó. Essa já vem aberta, viu? Oh Deus, esse Deus é bom. Como está a sua caminhada com Deus? O que você tem feito? Você tem andado com Deus dia a dia? Você tem se distanciado dele? E para falar da caminhada do Senhor, eu queria que você abrisse a sua Sagrada Escritura no primeiro livro, na construção, né, quando a gente começou a construir, quando Deus começou a construir, em Gênesis, capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. E o que me chamou a atenção foi Enoque, esse homem, né, da presença do Senhor, esse homem que andava com o Senhor. E eu quero falar um pouquinho da vida de Enoque hoje. Eu quero falar um pouquinho da vida de Enoque. Quase a gente não vê pregação sobre Enoque, mas ele foi um personagem muito importante, né? Ele foi uma pessoa muito importante. A gente vai ver aqui quanto tempo ele viveu, quanto tempo ele andou na presença do Senhor, andou lado a lado, andou com Deus. Nós vamos ver o que ele fez. E se não me engano, Enoque vai aparecer aqui no Velho Testamento e depois ele aparece uma vez no Novo Testamento. É isso, pastor? Tem alguma coisa assim, né? Ele aparece pouco na Bíblia, mas ele faz muito. Ele anda na presença do Senhor. Ele está na presença do Senhor. Por isso que a minha pregação chama hoje andar com Deus. Passo a ler a Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus para si se tomou. Amém? Quando fala que Deus tomou Enoque para si, Enoque não morreu. Uau! Enoque não morreu. Interessante, né? Enoque ele foi ressuscitado, ele estava na presença do Senhor. Ele sumiu. Jamais viu Enoque. Nunca mais nós vimos Enoque. Não teve velório, não teve nada. Por quê? Porque Enoque andava com o Senhor. E ele foi andar com o Senhor. E o que significa, né,
O que significa andar com Deus? Significa ter um relacionamento com Ele. Andar com Deus é conhecê-lo, fazer a vontade dEle. Muitas pessoas possuem uma religião, vem na igreja, é crente, fala que é crente, né? Mas não tem um relacionamento com Deus. Conhece muitas coisas sobre Deus. Nós conhecemos muitas coisas sobre Deus, quando ele surgiu, quando ele nasceu, o que ele fez. Mas o relacionamento com Ele, muitas vezes nós não estamos relacionando com Deus. Muitas vezes nós não estamos na presença dEle. É nisso que Enoque tem muito a ensinar. Ele andou com Deus e Deus tomou para si. É isso que Enoque quer ensinar para nós hoje, né? O andar com Deus. O que é o andar com Deus? O que é você estar na presença do Senhor? E aí a gente precisa conhecer um pouquinho do Enoque. Aí nós vamos ver que Enoque é igual eu e você, Júlia. Que Enoque passou as mesmas barreiras que você e eu passam. Muitas vezes nós para ler a Bíblia e a gente fica pensando assim: mas será que aquele camarada passa o que eu passei hoje, o que eu estou passando hoje? Será que aquele camarada aconteceu o mesmo que acontecesse comigo? E aí nós vamos entender. Enoque é mencionado como antepassado de Noé. Ele faz parte da família de Noé. Enoque foi levado para o céu por Deus. Quando eu disse que Enoque não morreu, ele foi levado para o céu por Deus. Ensinou sobre Jesus Cristo, sobre arrependimento e o batismo do Espírito Santo. Enoque ensinou isso. Na caminhada com Deus, o andar com Deus, Enoque ensinou isso. Ele foi descendente da 7ª geração de Adão. Viveu 365 anos nos dias de Enoque. A humanidade estava muito corrompida pelo pecado. O que está acontecendo hoje com nós? O que acontece no mundo hoje? Por isso que eu falo que eles é igual a nós. Só tem uma diferença: eles buscaram a presença do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor. Enoque profetizou que um dia Deus virá buscar e julgar todas as pessoas. Ele fez uma profecia só: que Deus vai voltar para nos buscar. Amém? Amém? Estou achando que a igreja não quer ir junto com o Senhor, não. Quer? Nós podemos estar na presença do Senhor. Nós podemos buscar o Senhor. Então Enoque fez tudo isso. E para convencer todos os ímpios das coisas erradas que fizeram e disseram, além de obedecer a Deus, Enoque avisou sobre o perigo de viver no pecado. Muitas vezes nós vivemos no pecado, achamos que não vai dar nada, mas só que nós esquecemos quando o Senhor vai voltar. Eu não sei quando o Senhor vai voltar. O Senhor pode voltar daqui 10 minutos para mim, e se eu estiver no pecado? E se eu estiver longe da presença do Senhor? E se eu não estiver andando com Ele? Para onde que eu vou? Eu gostaria que você refletisse, que você pensasse: para onde que você vai? Para onde eu vou? Para onde nós vamos? Se nós não estivermos na presença do Senhor. E o que é andar com o Senhor? O que é estar na presença do Senhor? É você ter um relacionamento com Ele. É uma conexão íntima e pessoal que se desenvolve através da fé, da oração e do estudo bíblico. Uau! Tem alguma coisa diferente aqui? Tem alguma coisa diferente? Não, né? A caminhada com Deus é a fé. Aí eu te pergunto: como está a sua fé hoje? Como que você veio para a igreja? Qual é a expectativa? Qual é a sua expectativa hoje? Como está a sua oração?
Você tem orado? Você tem buscado a presença do Senhor? Como tem sido? A leitura. Como tem sido sua leitura? Aquela leitura rasa, rápida? Ou a leitura que você se aprofunda, que você vê o que Deus quer falar, o que está sendo dito ali? Nós estamos passando aí esse ano, né, da leitura da palavra. Tenho certeza que no final do ano, essa igreja todinha vai ter o conhecimento da Bíblia. Porque isso é andar com o Senhor. Então, quando eu disse que Enoque é igual eu e você, igual nós, não tem nada de diferente, né? Você tem que ter um relacionamento com Ele, com o Senhor. Você tem que estar na presença dEle. Porque quanto mais você se relaciona, mais você conhece. Quanto mais você está junto, mais você conhece. O Júlio e a Lu tem um relacionamento, tem um tempo de casado. Eu garanto que a Lu, só de olhar no Jura, sabe o que está acontecendo. E o Jura vice-versa. Por quê? Porque eles têm um relacionamento, porque eles estão ali próximos, porque eles estão conectados. E você? Como que você está com o Senhor? Você está conectado com Ele? Você está próximo dEle? Ou você só está na presença do Senhor no domingo à noite, na terça-feira, quando tem, na quarta, quando tem as células, no sábado? Nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que se relacionar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Todo momento nós temos que estar na presença do Senhor. Enoque conhecia o Senhor. Conhecer Deus não é falar, saber sobre Ele. A palavra diz que conhecer Deus é ter intimidade, relacionamento com Ele e fazer a vontade dEle. E aí eu te pergunto essa noite, como tem sido? Você tem conhecido o Senhor? Você tem se relacionado com Ele? Como tem sido? Como que você tem feito? De que maneira? E quando nós somos aqui para pregar, que nós levamos o que Deus tem, o que Deus quer para a igreja, primeiramente Deus fala comigo, fala com cada um que está consigo. Conhecer o Senhor, andar com Ele, é algo muito importante. E Enoque tinha relacionamento com o Senhor, conhecia o Senhor, tinha intimidade com o Senhor, intimidade com Deus, conhecê-lo pessoalmente. E como que a gente conhece pessoalmente o Senhor? Buscando Ele. Se a gente não buscar o Senhor, se a gente não estar na presença do Senhor, se a gente não orar, se a gente não jejuar, não ler a Bíblia, nós não conhecemos o Senhor. E nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. E como está essa intimidade? O que você tem feito? De que maneira? Aquela intimidade de 10 minutos? Senhor, abençoa o trabalho, abençoa a minha família, abençoa. O Senhor quer mais, o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós tenhamos uma intimidade maior com Ele, que nós temos na presença dEle. E Enoque era um homem que viveu 365 anos. E foi o que viveu menos das famílias que foi construído ali no início do mundo, né? Ele foi o que viveu menos, mas ele andou 300 anos com o Senhor,
65 anos ele não estava. Ele só foi andar com o Senhor quando ele teve o primeiro filho, Matusalém. Mas ele não desperdiçou. Andou 300 anos com o Senhor. E você? Tem andado com o Senhor? Eu tenho andado com o Senhor? O que nós temos feito? Porque o mundo hoje tem oferecido muitas coisas que tira nós do andar de Deus. Nós temos um aparelho chamado celular. Cada ano, cada mês que passa, sai uma geração 14, geração 15. Só que essa geração que está saindo está tirando essa geração de hoje da presença do Senhor. Tem pessoas que conseguem ficar 3, 4, 5 horas com o dedo no celular, mas não conseguem ter uma intimidade de 10 minutos do Senhor. Não consegue. Não consigo. Eu não consigo. É como? Você consegue ficar 4, 5, 6 horas com o celular na mão? É no Facebook, é um monte de coisa que está saindo, mas você não consegue ter intimidade com quem vai te salvar. Porque o celular vai te levar para outro lugar. Mas quem vai te salvar é o Senhor. Por isso que nós precisamos ser íntimos. Por isso que nós precisamos estar na presença dEle. Por isso que nós precisamos buscar. Não sou contra o celular. Não sou contra. Também tem. Mas a gente vê hoje pai, mãe dando o celular para o filho para que ele não enche as paciências. 4, 5. Tem crianças hoje de 5 anos que tem uma habilidade com o celular melhor do que nós, melhor do que eu, que tenho 55. Não parece, tá? Fica tranquilo, tá? Não parece. Minha esposa fala, não tem como, não parece. Mas hoje eu vejo, nós vemos isso. Ou ninguém vê isso. Dá o celular para a criança, fala, ó, Tó, fica quietinha aí, olha aí. E ali não vai nem ver o que está passando. E a criança vai crescer nisso daí. E como que lá no futuro ela vai ter intimidade com o Senhor? Se foi ensinado para ela que tem outras coisas, mas não foi ensinado que afasta do Senhor. Então nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Enoque cria em Deus. Tinha crença em Deus, ele cria o que Deus ia fazer. E você tem crido em Deus? Enoque tinha fé. E você? Como que está a nossa fé? Vai ter o 24 por 1. Vai ter o 24 por 1. Glória a Deus. Você vai deixar o celular, deixar você em casa, ou você vai participar do 24 por 1? Não, pastor, mas é difícil, está orando, mas você não vai orar 24 horas. Você vai orar 1 hora e passa, ó, rapidinho. Enoque obedecia. Enoque viveu de maneira certa, obedecendo a Deus. E nós, como tem vivido? Nós temos obedecido o Senhor? Ou não? Andar com Deus envolve em ouvir a sua voz e agir de acordo com as suas instruções. Você tem ouvido a voz de Deus? Como tem sido? Ou você tem ouvido a voz da Rede Globo? E ouviram a voz de Deus?
E para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter uma intimidade. Você vê que tudo liga à presença do Senhor. Se você não tiver uma intimidade, se você não tiver na presença do Senhor, você não ouve a voz dele. Então, andar com Deus envolve em ouvir a voz, agir de acordo com as suas instruções. O que Deus tem instruído a nossa vida, o que Ele tem instruído você e eu. Andar com Deus também significa confiar nele em todas as circunstâncias. Porque confiar no Senhor quando tudo está bom, Sandrinha, é uma bênção, não é? Mas confiar no Senhor quando parece que vem um dilúvio, é difícil. Confiar no Senhor quando tudo está contra, é difícil. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Andar com Deus requer perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Mesmo que tudo está contra, mesmo que tudo está dizendo ao contrário, eu creio que vai dar certo. Eu creio que o milagre vai acontecer. Isso é andar com Deus. Não pôr Deus à prova. Ah, Senhor, isso não vai. Você coloca na mão do Senhor e tira. Nós estamos tendo aí nossa irmã Angélica, do nada, uma dor no peito. Estava aí com nós domingo, aí com nós toda terça. Mas nós temos um milagre do Senhor. E nós cremos que ela vai vir aqui testemunhar o teu milagre. Nós cremos nisso. É isso que nós precisamos. Confiar, perseverar, ouvir a voz de Deus. E eu e você, tem ouvido a voz de Deus? Para nós ouvir a voz de Deus, nós temos que ter intimidade. Para nós ouvir a voz de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Então, quando eu falei, lá no começo, que Enoque não é diferente de mim, de você, você vê, tudo que ele passou, ele andava com o Senhor. Mas ele tinha o que? Ele perseverava, ele confiava, ele ouvia a voz do Senhor. Nem sempre é fácil. Haverá desafio, aprovações no caminho da gente, e não é fácil. Pensamos em desistir, ou aqui ninguém pensou em desistir, só eu. Só eu? Que bênção, hein? Essa igreja é maravilhosa. Ninguém pensou em desistir. Ninguém nunca pensou em andar para trás, voltar, parar. Está vendo, Tiago? Olha que igreja. Quantas vezes a gente pensa em parar, em desistir? Quantas e quantas vezes? Mas se nós estivermos andando com Deus, se nós estivermos na presença de Deus, nós podemos até pensar, nós não vamos agir, nós não vamos executar, nós vamos sempre estar na presença de Deus. E Enoque andava do Senhor, né? Para nós andar com Deus, nós temos que deixar muitas coisas que nos atrapalham. Para nós andar com Deus, a gente precisa fazer uma reflexão da nossa vida. Nós precisamos tirar algumas coisas que nos atrapalham. Eu não sei o que te atrapalha, mas eu sei que as coisas que tiram a glória de Deus na tua vida, na minha vida, nos atrapalham. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. De domingo, eu sei que muitos domingos nós não conseguimos ir na igreja por algum motivo. Ou é uma festa, ou é um casamento, ou aquele dia você não queria vir na igreja. Mas isso não pode ser todo domingo.
toda terça-feira, todo 24/1, nós temos que estar na presença do Senhor, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Está breve, eu sei que está breve. Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está acompanhando, nós sabemos que está breve. Pode ser daqui a 10 minutos, 1 hora, 1 dia. A única coisa que eu sei é que nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar Ele. O que podemos aprender com a história de Enoque? O que eu e você pode aprender com a história de Enoque? A curta história de Enoque nos ensina sobre a importância de uma vida em comunhão com Deus. Como tem tido sua comunhão com Deus? Como tem sido a sua comunhão com Deus? Enoque é um exemplo de alguém que viveu de maneira íntegra e fiel, ao ponto de ser descrito como alguém que andou com Deus. E você tem andado com Deus? Ou você tem ficado distante de Deus? O que nós temos feito? É importante a gente ter uma reflexão. Nós vamos de manhã, nós fizemos a nossa oração, nós vamos trabalhar, nós vamos... Tá, certo. E você já parou para pensar, eu tenho andado com Deus? Eu tenho feito o que Deus tem pedido para mim? Ou no dia a dia a correria tem me levado para outro lugar? Longe da presença do Senhor. E quanto mais perto nós somos de Deus, mais próximos nós somos de Deus, menos nós sofremos. Vamos ter luta, vamos ter angústia, vamos... Cada um aqui pode falar a maneira, mas no final a gente passa. Quem de nós já não passou algo que você falasse, é o fim, agora eu não vou aguentar, agora chegou, aí depois passa, e aí serve de exemplo. Nós precisamos refletir, nós precisamos vir no culto, escutar a palavra, e na segunda-feira refletir. Aliás, sair daqui refletindo. Na segunda-feira refletir, na terça refletir que Deus falou com você, que Deus falou comigo, que Deus vem falando, que Deus vem mandando para nós. E cada hora é uma pessoa diferente. Cada hora é uma pessoa que o Senhor usa. Sua vida nos mostra que é possível viver conforme a vontade de Deus em um mundo imperfeito. Enoque vivia num mundo cheio de aflição, cheio de corrupção. E nós vivemos o que hoje? Como que nós estamos vivendo nesse mundo? Da mesma maneira, do mesmo jeito. Como que você tem vivido? Você tem andado com o Senhor? Ou você tem andado longe do Senhor? Se você tem andado longe do Senhor, quero dizer para você essa noite, volte para a presença do Senhor. Ande com Ele, fale com Ele, peça para Ele o que você quer, esteja na presença dEle, busque o Senhor, não deixe passar o tempo, não deixe passar o tempo, jejum. Nós estamos
estamos aí agora para fazer uma campanha de jejum. O pastor está preparando nós. Já pediu para passar pelo médico, né, pastor? Passar pelo médico. Nós vamos fazer uma campanha de jejum. Quero ver se perca os quilinhos, né, Júlia? Aproveita estar na presença de Deus, não perca os quilinhos. E nós podemos o quê? Estar na presença do Senhor. E nós podemos andar com o Senhor. Às vezes vamos andar para outros lugares. Esteja na presença do Senhor. Outro aspecto importante é a confiança que Enoque tinha em Deus. Ele tinha uma confiança no Senhor. E como está sendo a sua confiança? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Ou você tem pegado, colocado na mão de Deus, daqui 5 minutos você tira e você quer resolver? Como tem sido? Você tem conhecido o Senhor? Nós temos conhecido o Senhor? Nós temos que refletir. Uma reflexão essa noite. Como tem sido? Que eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Porque eu sei que quanto mais eu me relacionar com o Senhor, que quanto mais eu buscar a presença do Senhor, mais benefícios, mais o Senhor vai agir na minha vida. Agora, se eu não ter um relacionamento com o Senhor, se eu estiver distante do Senhor, mais luta eu vou ter. Então, é algo, se você quer passar a luta dando glória a Deus, você vai ver que vai muito mais fácil do que você se afastar, do que você não conhecer, do que você não fazer a vontade dele. Nós precisamos estar bem atentos. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos saber que andar do Senhor vai nos levar à glória. Se nós não andarmos do Senhor, nós não vamos levar à glória. Enoque era um homem de fé. Ele tinha fé. Ele sabia que ele ia ter luta, mas ele tinha fé. E eu e você? O que nós temos feito? O que nós temos feito? Como nós temos andado com o Senhor? De que maneira? De qualquer jeito? Como você tem andado? Como você tem ouvido a voz do Senhor? Porque o Senhor fala. Quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais a gente busca o Senhor fala. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você, o Senhor fala com nós. Mas para o Senhor falar comigo, com você, a gente precisa ter um tempo para Ele. Não adianta a gente querer ouvir a voz do Senhor fazendo outras coisas. Para você ouvir a voz do Senhor, você tem que parar, orar, ler a palavra num canto, no seu cantinho, longe de celular. Não adianta você querer ouvir a voz do Senhor com a televisão ligada. Não adianta você ir para o seu cantinho e levar o celular, porque ali vai começar a vir mensagem, você vai ficar curioso, nós somos curiosos, e a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai ver as mensagens, aí entra numa mensagem, entra outra. Isso é tudo artimanha de Satanás para tirar você da presença de Deus.
Porque você vai entra uma mensagem, você vê outra, você puxa, você bate aqui, ó, que vê, você já ficou ali 2 horas. E a sua oração, seu tempo com Deus, seu relacionamento com Deus foi embora. E aí nós não conseguimos confiar depois. Por isso que nós pegamos nosso problema, colocamos ali, daqui 5 minutos a gente tira. Então que nós podemos se relacionar, que nós podemos estar na presença do Senhor, que nós podemos buscar o Senhor, como Enoque fez. Como Enoque fez. Então, 2 vezes só na Bíblia a gente escuta o nome de Enoque. Mas a diferença dele andar com o Senhor foi muito grande. E a sua e a minha diferença de andar com o Senhor? Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? Nós precisamos andar com o Senhor todos os dias. Nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias. Nós precisamos andar com o Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra, orar, jejuar, ter fé, participar na presença do Senhor. Participar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Como que você tem feito? Como tem sido? Nós vamos ter agora aí o evento dos homens. Pensa, quem que você pode convidar para estar ali? Para escutar a palavra, para andar na presença do Senhor. Que ali nós vamos evangelizar. Quando você leva um amigo num evento desse, nós estamos evangelizando. Quantas e quantas pessoas já não foi ganha dessa maneira? Quando você fala da igreja, vamos na igreja, é uma coisa. Agora quando você fala para o homem, vamos jogar bola, é outro peso. Então use isso agora, vamos evangelizar, vamos estar na presença do Senhor. Vamos fazer como Enoque. Vamos estar na presença de Deus. Queria chamar um pouco de louvor, fazer de conta que vai acabar cedo hoje, tá, pastor? Nós precisamos sempre estar na presença de Deus, sempre andando com Ele. Que eu e você não sabem quando que Ele vai voltar. Se relacionar não é fácil. Se relacionar não é fácil. Ter um relacionamento não é fácil. Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso eu. Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso eu de lado. Muitas vezes nós precisamos mudar. Mudança não é fácil. Estamos acostumados de um jeito, do nada mudar. 10, 20 anos fazendo daquela maneira, 30 anos, mudar agora, temos que mudar. Nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que andar com Deus. E a gente vê que foi logo no início, né, da criação do mundo, da criação das famílias. Que você possa refletir, que você possa fazer uma reflexão. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor? De que maneira você tem caminhado?
de qualquer jeito, ou você tem na presença dele lado a lado? De que maneira tem sido?